E aí pessoal, tudo certo? Gente, olha só, vim fazendo até uma gravação mais informal aqui para falar sobre a toxicidade das substâncias. Depois eu pretendo fazer um vídeo mais longo, mais aperfeiçoado, mas como muita gente me pergunta, eu vou fazer aqui rapidinho para que a gente já tenha alguns conceitos. Lembrando uma coisa, né, gente? Como formação, a minha especialidade é toxicologia. Eu sou especialista em toxicologia, então eu sou toxicologista. Eu trabalho com isso há mais de 15 anos e eu tenho mais de 40 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, além de capítulos de livros também falando sobre isso. Tá legal? Então eu quero conseguir contribuir um pouquinho de uma forma simples para que a gente entenda que quando a gente pensa em toxicidade, gente, não quer dizer que é porque eu estou utilizando algum produto químico que aquilo vai gerar toxicidade na minha planta. E quando eu uso um produto diferente disso, como a gente diz, um orgânico, por exemplo, eu não vou ter nenhum tipo de toxicidade. Primeiro, tudo é produto químico, né? Mas quando a gente fala em produto químico, a gente pensa muito naquelas substâncias inorgânicas, nos agrotóxicos, e a gente tem que pensar uma coisa, né, gente? Tudo depende da dosagem. Então, mesmo um produto orgânico, um adubo orgânico, quando exagerado, ele modifica as condições do meio e muitas vezes isso vai trazer prejuízo. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre isso para que a gente possa ir manejando o nosso trabalho com as plantas. Da mesma forma, se eu utilizo um produto inorgânico, por exemplo, um adubo inorgânico, muitas vezes, para a gente não ter que prolongar muito o assunto, a gente diz assim, olha, cuida mais com os inorgânicos. Mas não quer dizer que ele vai matar a nossa planta, que ele vai matar toda a microbiota em qualquer concentração. Acontece que alguns desses produtos a gente acaba utilizando às vezes em maior dosagem, e aí sim, como ele está mais disponível para a nossa planta do que o produto orgânico, que via de regra vai sendo liberado aos poucos, então não alcança aí um pico de concentração muito rápido, ele acaba, o orgânico, trazendo menos prejuízo e o inorgânico, quando utilizado de forma indevida, causando mais prejuízo. Lembrando que, por exemplo, quando a gente fala em microbiota, muitas vezes o que vai acontecer? A gente não necessariamente vai destruir toda ela. Às vezes a gente nem destrói. Se a dosagem for muito pequena, a pessoa pode dizer assim, não, mas não vai ser efetivo para a planta. Não, a planta ela vai absorver se houver necessidade e estiver disponível. Acontece que nós temos muitos micro-organismos no solo, alguns vão ser mais suscetíveis. E aí nós podemos sim perder algumas espécies, perder algumas cepas que estão ali presentes, se a dosagem for acima do que aquele micro-organismo aguenta, né? Então assim, tanto adubo quanto outros tipos de substância pode causar um prejuízo? Pode. O que a gente precisa saber, tá? E agora vamos olhar aqui para o quadro, gente. Bom, vejam aqui, ó. Toda substância tem uma dose mínima efetiva, tá legal? Que é o mínimo que a gente precisa para causar algum tipo de reação. Quando a gente fala em adubação, no geral, a gente não fala muito em dosagem efetiva, gente. Por quê? Porque se tu tiver um pouquinho ali disponível e a planta puder utilizar, ela vai utilizar, mesmo que esteja abaixo da dose mínima efetiva, tá? Se eu estiver falando em agrotóxico e tu tá tentando agir contra algum tipo de praga, aí se tu não chegar no mínimo efetivo, tu não vai ter efetividade mesmo, né? Então são duas situações diferentes aí, né, gente? Mas vamos pensar assim, quando a gente está com um mínimo efetivo para ter um resultado em determinado tempo, a gente tem uma janela aqui que a gente pode variar nossas concentrações, né? Desde que eu esteja dentro dessa janela, eu não vou ter nenhum problema. Agora, se eu usar uma dosagem maior, eu tenho que a toxicidade. E isso, via de regra, vai servir para vários produtos que a gente utiliza. E aí, gente, pode ser por ação direta sobre alguma célula vegetal, por exemplo, pode ser por ação direta queimando as nossas raízes, se é um adubo que a gente utiliza no solo, se é um produto que a gente deveria utilizar, por exemplo, para proteger a madeira, e isso cai no nosso solo, quais as alterações que ele pode ter? Pode ser direta, causando uma lesão, queimando, né? Ou pode ser uma lesão indireta, alterando o pH do meio, alterando as condições ideais para que a planta ali consiga se manter bem, né? Então a gente acaba tendo algum efeito proveniente disso, tá legal? Então é importante que a gente saiba sempre o quê? Qual é o mínimo efetivo e a partir de qual é a concentração que pode nos gerar alguma lesão. Agora tem uma coisa bem importante, tá, gente? Olha só uma coisa. Se a planta está sensibilizada, se ela já não está no melhor estado de saúde dela, ela pode apresentar uma coisa que nós chamamos de hipersensibilidade. Olha só. Digamos que essa planta já tem algum problema, alguma deficiência.
ela não está na melhor condição dela. Daqui a pouco, a dose mínima pode ser a mesma, mas a dose tóxica, vejam que ela baixou, né? Olha só, eu tô com uma dose tóxica aqui que eu acharia que seria efetivo para minha planta, mas na verdade está sendo tóxico, porque as condições onde essa planta está não necessariamente vão ser as melhores. E o que pode influenciar nisso? Gente, a insolação, a rega, a aeração do substrato, tem várias situações que podem fazer com que nossa planta não esteja nas melhores condições. E aí nós podemos apresentar de alguma forma a toxicidade aqui em uma concentração que não causaria problema nas nossas plantas, tá legal? Então é bem importante que a gente possa pensar nisso, que a gente possa fazer testes também, né, gente? Eu particularmente testo muito. Quando eu vou utilizar um produto novo, mesmo que quando indicado pelo fabricante, eu uso uma dosagem menor. Isso quando eu uso adubação, tá? A adubação eu uso mais ou menos metade da dosagem. Para ir testando, né? Porque a dose efetiva, não esqueçam, para adubação, se a planta precisa e está disponível, ela vai usar. Agora, se estamos falando de algum agrotóxico que a gente precisa para tratar uma praga, daí eu já uso nas concentrações indicadas, eu vejo quais os cuidados que a gente tem em relação a usar máscara, protetor facial, óculos, porque muito desses agrotóxicos, gente, eles são super absorvíveis pela nossa pele, absorvíveis, né? Nossa pele absorve muito, são produtos apolares que têm interação com a nossa pele e que podem nos trazer dano muito forte, tá? Então, tomem todos os cuidados, realmente os defensivos, os agrotóxicos podem trazer prejuízo, eles são efetivos, eventualmente teremos que utilizar, mas a gente tem que se proteger, tá legal? Não esqueçam disso, espero que tenha sido útil, tá, gente? E mais adiante, se o pessoal gostar dessas dicas, eu dou mais algumas dicas aí de toxicologia, tá legal? Bora lá, até mais, galera!